eu quero convidá-los para que abram comigo suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Aproveitando, eu também quero agradecer aos nossos irmãos que estão nos ouvindo pela internet, que vão nos ouvir pelas mídias sociais da nossa igreja, e o nosso desejo é que você também seja abençoado com a exposição da palavra. Colossenses capítulo 1, versos de 1 a 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Nos conduziremos a Deus mais uma vez em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos pela leitura da tua palavra, pelos momentos de louvores em que entoamos nessa noite. Agora, Pai, nós te rogamos que teu Santo Espírito, ó Deus, que inspirou o apóstolo Paulo a registrar essas verdades, seja o mesmo, ó Pai, a nos iluminar, para que possamos, ó Deus, compreender a tua palavra. Tira de nós toda barreira, tudo aquilo que se torne obstáculo à compreensão da tua vontade. Ó Deus, graças te damos, porque apesar de nós, o Senhor tem nos abençoado. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a vivermos a partir daquilo que ouviremos nesta noite. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, quando Paulo escreve esta carta aos Colossenses, Paulo ele estava preso. Paulo estava preso em Roma, e algumas informações a priori aqui no texto vai nos informar a situação, portanto, desta igreja. A primeira informação é que Paulo não visitou pessoalmente essa igreja. A igreja de Colossos é uma igreja que foi fundada, ela foi plantada por Epáfras, que era, portanto, o pastor daquela igreja, e foi quem, portanto, trouxe ao apóstolo Paulo as informações referentes à igreja de Colossos. Então é importante nós entendermos primeiro essa informação. A segunda informação que nós precisamos compreender em relação a essa carta é que quando Paulo escreve, ele tem, portanto, como objetivo a combater uma heresia naquele período específico, uma heresia entre elas e a principal, o gnosticismo, onde essas pessoas que estavam dentro da própria igreja, eles começaram a disseminar alguns ensinos contrários à palavra de Deus. Entre esses ensinos, eles afirmavam que não era, portanto, conhecer Cristo de uma forma profunda a partir do estudo e a partir do relacionamento, porque ele diz que o conhecimento de Cristo era algo que estava oculto e inacessível ao ser humano. E Paulo vai dizer, portanto, no decorrer da sua carta,
que Cristo, o mistério outrora falado, o mistério era Cristo, e constantemente Cristo tem sido apresentado. Em outras palavras, Paulo estava dizendo para a igreja de Colosso: é possível conhecer assim a Cristo, é possível conhecer a verdade, conhecer o Evangelho, é possível conhecer. Portanto, Paulo ele vai falar a esses irmãos desta verdade. A outra questão é que Paulo, para falar dessa verdade, para defender a possibilidade do conhecimento de Cristo, ele vai trabalhar como tema principal sobre a suficiência de Cristo. Quando os gnósticos diziam que não era possível conhecer a Cristo, que era necessário ter elementos a mais para desenvolver um relacionamento com Deus, Paulo escreve e trabalhando essa verdade, que Cristo ele é suficiente. Se Cristo é suficiente, o que Paulo vai dizer, nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos de outras coisas. Pelo contrário, Cristo é suficiente para a vida, Cristo é suficiente para a salvação. Cristo ele é suficiente, ele é o único bem, ou o maior bem que a igreja, que nós como filhos de Deus, nós temos, portanto, em Cristo Jesus. Para esses irmãos, Paulo vai falar que era necessário entender que em Cristo subside todas as coisas, nele foram criadas todas as coisas, nele reside todas as coisas, nele está, portanto, a plenitude. Ele criou todas as coisas e está acima de todas as coisas. Por isso que no verso de número 13 deste mesmo capítulo, ele vai começar uma série dando ênfase, portanto, ele nos libertou, nele nós temos a redenção, ele é a imagem do Deus invisível, nele foram criadas todas as coisas, ele é antes de todas as coisas, ele é a cabeça do corpo, da igreja, portanto, ele vai apontar constantemente para Cristo nessa carta. Ele vai dizer: é em Cristo que temos a salvação, é em Cristo que temos vida eterna, é em Cristo que temos o suficiente para a vida, para a nossa caminhada. Ele é tudo, ele está acima de tudo, ele está acima de todas as coisas, nele subside ou reside todas as coisas. Com isso, portanto, João está dizendo: Cristo é suficiente, ele é suficiente, ele é o único caminho para que nós possamos, portanto, ter a vida eterna. Não existe outro caminho, não existe outra felicidade verdadeira senão em Cristo Jesus. Depois de falar da suficiência de Cristo, Paulo, portanto, ele começa a agradecer a Deus quando ele traz à memória lembranças dos irmãos de Colossos. Que lembranças são essas? Lembranças que foram, informações que foram trazidas de Epáfras. Epáfras, portanto, dá um diagnóstico para o apóstolo Paulo de como está a igreja de Colossos. E a partir daí, irmãos, Paulo, portanto, ele é conduzido a um sentimento de gratidão pela vida dos irmãos. Mas não só um sentimento de gratidão. Paulo, ele, portanto, além de agradecer, ele demonstra a sua prática de intercessão pela vida daqueles irmãos. Dá graças a Deus, porque há qualidades, há características, virtudes positivas, excelentes na vida dos crentes de Colossos. Mas Paulo ora para que essas virtudes, para que essas características, elas permaneçam mais e mais na vida desses irmãos. Paulo deseja, ele começa lá na sua introdução, como é típico de uma carta. Paulo começa com algo muito interessante, uma vez que ele quer atingir os dois grupos. Paulo ele começa falando de graça, que era uma saudação típica dos gregos. Ele começa com graça, mas Paulo ele não fica só na graça. Paulo também ele usa a expressão paz, que era uma saudação específica dos judeus.
Então ele junta a graça, que era uma prática comum dos gregos, com uma prática comum dos judeus, que era a paz, para dizer que graça e paz era algo que Deus manifestava constantemente na vida daqueles que se renderam a Cristo, na vida daqueles que depositaram a sua confiança no Salvador. Só a partir daí, então, irmãos, que Paulo, portanto, ele vai citar algumas razões pelas quais ele dava graças a Deus pela vida daqueles crentes. E é a partir daí que nós vamos caminhar sobre as lições que podemos aprender desse texto, sobre aquilo que deve permanecer na nossa vida cristã. De uma forma específica, quero falar com os irmãos sobre esse tema. 3 características básicas que o cristão deve possuir. Antes de nós entrarmos nessas características, é preciso que nós pensemos um pouco e entendamos que a forma como nós vivemos, ela tem o poder de impactar outras pessoas. Agora, você pode impactar a vida das pessoas, seja de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Constantemente a forma como você vive mostra para as pessoas quem de fato você é, como você é. E não adianta você às vezes levantar um belo discurso teórico se no seu dia a dia as suas atitudes elas não comprovam as suas palavras. Irmãos, quais são as virtudes que alguém poderia citar de você como cristão? Como as pessoas, elas portanto te veem quando olham para você? De que forma essas pessoas, elas enxergam você como alguém que vai à igreja, alguém que dominicalmente está na igreja, constantemente entra no seu carro a pé, pega a sua Bíblia, extraindo a adorar a Deus? Que impacto você tem causado na vida das pessoas? E mais, que lembranças as pessoas podem ter de você? Se em um determinado período, pessoas se ausentassem para alguns determinados lugares, e elas fossem, portanto, se lembrar de você, que lembranças essas pessoas teriam? Que lembranças as pessoas podem ter da primeira igreja presbiteriana de Itapevi? E quando eu falo igreja, eu não estou falando da estrutura física, mas eu estou dizendo dos crentes que congregam nesta igreja. Como as pessoas elas olham para você como servo de Deus. Meus irmãos, Paulo vai louvar a Deus pela vida daqueles crentes. E a primeira característica que Paulo vai citar aqui, que havia na vida daqueles crentes, e é algo que nós devemos constantemente evidenciar na nossa vida, é a fé em Cristo Jesus. Perceba que Paulo ele dá graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde o dia em que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Quando Paulo traz a memória, quando Paulo pega aquelas informações acerca da igreja de Colossos, a primeira coisa que Paulo dá graças a Deus é porque as informações que Epáfras traz para o apóstolo Paulo é de uma igreja que tem uma fé firme no Senhor Jesus Cristo. Portanto, Paulo começa agradecendo a Deus pela vida dos crentes. Paulo, ele louva a Deus pela vida dos crentes ali, irmãos, e Paulo vai orar e vai agradecer, porque esses irmãos, portanto, eles tinham uma fé inabalável em Cristo Jesus. Veja, Jesus era não só o objeto de fé, mas o conteúdo da fé daqueles crentes. O que eu estou dizendo com isso? Quando ele vai dizer, eu dou graças a Deus desde o dia que oramos por vós,
Desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, é interessante que a expressão para a ideia aqui de fé, não é uma fé como uma sociedade hoje, ela diz, crer em alguma coisa, crer, pensamento positivo, desenvolver o pensamento em determinadas coisas, crer em você mesmo, mas veja que o apóstolo Paulo, ele localiza o objeto da fé daqueles irmãos. Não era uma fé nas coisas, mas era uma fé em Cristo. Era uma fé alicerçada em Jesus Cristo. E quando nós falamos dessa fé em Cristo, nós estamos falando de uma fé que envolve tudo acerca de Cristo, tudo acerca daquilo que Cristo disse. Ou seja, é muito mais do que dizer eu creio em Cristo, é dizer eu creio em Cristo em tudo aquilo que Jesus disse, em tudo aquilo que Ele deixou registrado em Sua palavra. Eu creio, a minha fé está em Cristo, eu descanso em Cristo, porque eu descanso na palavra dEle. É muito mais do que você ter algo teórico, é muito mais do que você dizer que crê em Jesus Cristo, mas no dia a dia quando você é desafiado a descansar nele, você não descansa. É muito mais de ter uma fé para o momento. Aqui é uma fé como resultado de alguém que olhou para si mesmo, de alguém que entendeu que Cristo é suficiente. Lembre-se que o tema aqui da carta de Paulo é a suficiência de Cristo. É de alguém que olha para Cristo, para a sua obra, para aquilo que Ele é, para aquilo que Ele representa, para aquilo que Ele fez, e entende que Ele é suficiente, e entendendo que Ele é suficiente, sabe e descansa na certeza que não há outro caminho, não há outra solução, não há outra resposta se não ser em Jesus Cristo. Fé no doador da vida, fé naquele que pode libertar os homens das algemas do pecado, fé prática, a teoria na sua prática, não é um conhecimento, mas é a prática do conhecimento. E essa igreja de Colossos, ela tinha isso. Ela vivia essa fé, não uma fé porque o outro disse, como a mulher samaritana, ela ouviu, Jesus confronta aquela mulher, ela vai para Samaria, e ela diz, olha, vocês precisam conhecer alguém que disse tudo que passa comigo. E quando essas pessoas vão ao encontro de Jesus, eles começam a se relacionar com Cristo, e agora eles vão dizer, olha, nós cremos, não é porque você disse, mas nós mesmos testificamos pessoalmente com o próprio Cristo. É esse tipo de fé, não é uma fé que as pessoas dizem, mas é uma fé verificável diariamente na nossa vida cristã. A única definição de fé, e essa é a realidade dessa palavra aqui, a definição de fé é a definição que está em Hebreus, e a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Quando, portanto, o autor dos Hebreus começa a falar, ele define fé, e depois ele vai dar exemplos de homens e mulheres de Deus que viveram pela fé. Não é uma fé irresponsável, claro que não. Mas é alguém que tem uma fé em Cristo, que sempre parte de Cristo para a resolução das coisas, sempre parte de Cristo para a resolução dos conflitos, sempre parte da palavra de Deus para o trabalho, sempre parte da orientação de Deus para os dilemas e as decisões do dia a dia. Isso é a verdadeira fé. As pessoas às vezes dizem sim que creem em Cristo, mas na prática vivem como se ela não existisse, como se Cristo não existisse. Cristo precisa ser não apenas o meu objeto, mas o conteúdo da minha fé. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, uma das coisas que Paulo orienta é quanto à nova vida em Cristo. O verso 20 e 21 lá de Efésios, do seu capítulo de número 2, do número 3, ele vai falar justamente sobre isso. Que uma vez que você aprendeu de Cristo, você precisa o quê? Você precisa permanecer, você precisa caminhar. Nós precisamos aprender de Cristo, e lá ele vai fazer uma pergunta: mas não foi assim que aprendeste de Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído.
Quando Paulo fala de fé, Paulo está nos desafiando a pensarmos, será que de fato a fé que nós professamos, ela é uma fé bíblica ou é uma fé que parte de um pressuposto que nós desenvolvemos do nosso próprio pensamento? Porque se a nossa fé ela é em Cristo Jesus, ela precisa estar embasada, alicerçada na palavra de Deus. Então não é o que eu acho, mas é como o Senhor me ensina a viver. Mesmo quando esse ensino conflita com a minha perspectiva de vida. Fé em Cristo é justamente descansar nele. Fé é vivência com Cristo. Fé, nós sabemos, que é uma obra milagrosa do Espírito Santo. E, portanto, só aqueles que já experimentaram uma vida transformada é que podem ter. O homem que ainda não teve o encontro com Cristo, ele não pode ter essa verdadeira fé. Mas ele só pode ter essa verdadeira fé quando o Espírito Santo, portanto, age no coração. Porque a partir daí, esse homem, esse novo homem, ele vai enxergar a sua vida e as suas lutas do dia a dia pela ótica da palavra de Deus. Nós vamos enxergar as adversidades pela ótica da palavra de Deus, não por aquilo que o mundo define o que é solução para os nossos problemas. O segredo da vitória não está em você, como diz os livros de autoajuda. Para você caminhar bem na vida cristã, você pode ter diversos pensamentos positivos, mas não é isso que vai te dar a vitória verdadeira nos seus dilemas. Você pode ter pensamento positivo o quanto você quiser, o quanto nós quisermos. Você pode recitar mantras o quantas vezes você quiser. Mas o que proporciona a nós uma vida plena em Cristo Jesus é a fé em Cristo. É o descanso na palavra de Deus e não nas coisas que o mundo diz que devemos descansar. Paulo, portanto, ele vai dizer que é necessário, portanto, ter uma fé em Cristo Jesus, uma fé em Cristo, não nas outras coisas. A pergunta é: a tua fé, que tipo de fé você tem? A tua fé, ela está em Cristo? Cristo, ele é o objeto e o conteúdo da tua fé? O que alimenta a tua vida é a fé em Cristo, portanto, você está submisso a Cristo, à sua palavra? Ou a sua fé, ela é uma fé que depende das pessoas, depende das circunstâncias, depende dos outros para ser alimentada? Sua fé não pode repousar no teu conhecimento, porque o conhecimento sem a praticidade não funciona. Quando você adquire o conhecimento, você precisa ser desafiado a vivê-lo no seu dia a dia. É uma fé provada. Nós cantamos nessa noite. Cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor sempre está nos dando uma oportunidade. Sempre o Senhor está nos concedendo graça, para que por meio das provações nós evidenciemos uma verdadeira fé, ou possamos descobrir que a fé que nós temos não é verdadeira, é uma fé falsa, é uma fé passageira e, portanto, não suficiente para nos conduzir na nossa caminhada cristã. Mas, em segundo lugar, a segunda característica que aqueles irmãos possuíam, que é um desafio a nós como filhos de Deus, é o amor que ele vai dizer. Eles tinham não só a fé em Cristo Jesus, mas o amor que eles tinham para com todos os santos. E aqui a ideia de santos é a ideia do povo de Deus, o corpo de Cristo, todos os crentes. Santos, separado, aqueles que foram separados do mundo, estão no mundo, mas foram separados do mundo para viver para Deus. E agora que eu fui separado deste mundo, Deus permite que eu permaneça nesse mundo, para que por meio da minha vida, do meu testemunho, pessoas sejam transformadas. E esse amor, na língua aqui, na ideia do texto bíblico, é um amor incondicional. É o amor de Deus. E Paulo, portanto, está dizendo que esse era o tipo de amor que os cristãos tinham uns para com os outros.
Será que eles amavam uns aos outros porque todos eram perfeitos em Colossos? Com certeza não. Mas porque eles entendiam que o que os ligava uns com os outros era Cristo. Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. Nós somos ligados a Cristo. Nós somos ligados em Cristo, e o desafio a nós a cada dia é de viver esse verdadeiro amor. Como a nossa irmã Vanessa disse na parte da manhã, quando falou acerca daquilo que deve estar dentro de uma casa, quando falou sobre o perdão. E um dos textos citados pela nossa irmã foi justamente a oração do Pai Nosso: perdoe as nossas dívidas ou os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E muito bem colocado: como que eu quero experimentar algo de Deus se eu não estou afim de transmitir esse algo que eu recebi? Como que eu quero ser alvo do amor de Deus se eu não estou disposto a amar as pessoas? Se eu não estou disposto a caminhar com essas pessoas? Se eu não estou disposto a ajudar essas pessoas? É muito bom falar de amor. Talvez exista no nosso tempo até especialistas no tema amor, mas de pessoas que vivam o verdadeiro amor de Deus, são poucos. Talvez é muito fácil teorizar, trabalhar temas do amor e os seus desafios, mas quando você está sendo desafiado a vivê-lo para com uma pessoa mais difícil que Deus colocou no teu caminho. Irmãos, não adianta, não achemos que nós vamos amar as pessoas e que vamos aprender a amar as pessoas quando nós só nos relacionamos com pessoas fáceis de lidar. A verdadeira prática, o verdadeiro crescimento no amor de Deus é quando você convive com pessoas difíceis que te decepcionam, pessoas que não reconhecem o que você faz. É com essas pessoas que você é desafiado a amar, a demonstrar o amor de Deus. É nos relacionamentos. E Paulo vai dizer, portanto, que essa igreja é uma igreja que amava incondicionalmente. Inclusive amava aqueles que estavam tentando ensinar algo contrário ali dentro. Eles combatiam o erro com o amor. Quando você ama, você corrige sim, mas você corrige com amor. Veja, meus irmãos, que Paulo vai usar essa expressão belíssima do amor que tendes para com todos os santos. Eles amavam incondicionalmente uns aos outros. Eles não amavam apenas um grupo, apenas algumas pessoas, mas eles amavam o corpo de Cristo, eles amavam a igreja, eles amavam os irmãos, porque eles tinham sido alvos do amor de Deus, eles tinham uma fé em Jesus Cristo, e essa fé, portanto, agora é desafiada a ser colocada em prática pela forma como eles amavam uns aos outros. É a mesma praticidade daquilo que a igreja primitiva vai viver. Quando a Bíblia vai dizer que aqueles irmãos, quando eles experimentaram o verdadeiro avivamento, muitas pessoas foram convertidas por meio da pregação de Pedro. Mas veja que a evidência da mudança de vida, a evidência de um coração transformado, logo em seguida Lucas vai usar em Atos, quando ele vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, não havia temor e nenhum necessitado havia entre eles. Ou seja, aqueles irmãos, eles amavam tanto uns aos outros, que à medida que eles olhavam para a necessidade dos seus irmãos, eles estavam prontos a auxiliar os seus irmãos. Eles não falavam de amor, mas eles viviam o amor verdadeiro. Talvez nessa noite nós somos desafiados a verificar que tipo de amor nós temos para com nossos irmãos. Ou se de fato você não ama o suficiente. Amar é se preocupar, amar é doar-se. Jesus poderia escolher vários tipos de terminologias para amor, mas ele escolhe o tipo de ação que Cristo fez em prol da igreja. Amar é doar-se por alguém que é ingrato, que não reconhece.
que não agradece. E foi isso que nós experimentamos. Cristo nos amou primeiro. E o amor de Cristo foi um amor teórico? Cristo ficou falando de amor todas as vezes caminhando com os discípulos? Não, Jesus ele ensinava os discípulos, depois ele dizia, agora vocês vão lá e façam. Ele falou de amor sim, mas ele demonstrou amor na prática, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar. Ele falou de amor, mas ele viveu e demonstrou o que é o amor verdadeiro. Se você não está disposto, em alguns momentos da sua vida, a doar-se para o outro, a talvez abrir mão até mesmo dos teus direitos para com o outro, de fato você está tendo dificuldade de amar verdadeiramente teu irmão. O amor, ele é demonstrado em perdão. É demonstrado em perdão. Perdoai-vos mutuamente uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente uns aos outros. A igreja é o lugar onde devemos amar, aprender a amar. A igreja é o local onde devemos não só conhecer, mas evidenciar o amor. A igreja é o local onde nossos relacionamentos, pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, que devem ser evidenciados esse amor verdadeiro. O lar é o maior desafio para se amar incondicionalmente. Porque é no lar que você de fato é como você é. Lá é o seu maior desafio. João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 1, todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama o que dele é nascido. Nós somos desafiados quanto a isso, irmãos, mas mais do que isso, a sequência, ele vai dizer que o cristão, ele precisa evidenciar todo dia na sua vida a esperança no porvir. Olha o que ele vai nos dizer. O cristão deve ter uma fé em Cristo, amar de forma incondicionalmente os irmãos, ou seja, todos os santos. E por que ele tem que fazer isso? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então ele vai dar uma razão de por que você tem que ter a fé em Cristo e de por que você tem que amar o teu irmão incondicionalmente. Ele vai dizer, por causa da esperança que vos está preservada. Ou seja, está segura, está firme, você não vai perder. O cristão verdadeiro não perde a esperança. O cristão verdadeiro ele não perde a salvação. Pelo contrário, o cristão verdadeiro descansa na certeza de que apesar dele, apesar de nós, Cristo nos salvou. E tem preparado lugar para aqueles que ele, portanto, escolheu antes da fundação do mundo. Meus irmãos, Paulo ele vai relacionar, ele vai falar dessa causa. Será que os colossenses têm um amor para com todos os santos? Será que os colossenses, tendo esse amor, será que os colossenses, portanto, eles poderiam perder essas coisas? Não, Paulo vai dizer, vocês têm tudo isso por causa da esperança que está sendo preservada para vocês. E era por causa disso que Paulo, portanto, ele dava graças a Deus. Aqueles irmãos tinham esperança, aqueles irmãos olhavam para a sua vida, e um cristão que tem esperança, ele olha para a sua vida aqui, assim como os nossos irmãos do passado, não com pessimismo. Quem tem esperança não está menosprezando, ou não está dizendo que não tem problema, não está dizendo que não tem razões para se entristecer, não é isso, mas a esperança verdadeira, ela está na pessoa de Jesus Cristo. E portanto, todos os dias eu preciso motivar o meu coração, alegrar a minha vida, olhando para Cristo, não olhando para as pessoas. O problema é que muitas das vezes nós olhamos para as coisas, para as pessoas, aí nós nos desanimamos, nós desistimos da caminhada, nós desistimos de investir na nossa família, na nossa vida cristã, porque nós sempre queremos argumentos e recursos deste mundo para nos alegrar, e enquanto a Bíblia, ela não usa argumentos deste mundo para se alegrar. Toda vez que a Bíblia vai falar de esperança verdadeira, ela aponta para o alto, ela aponta para o céu.
Cristo é a nossa esperança. Cristo, Ele é suficiente. O cristão precisa ter uma vida de esperança, uma vida otimista com relação ao futuro. E por que eu devo ter esperança com relação ao futuro? Porque eu não estou no futuro, mas Deus já está no meu futuro cuidando de mim. Deus, Ele conhece o meu futuro. Deus, Ele conhece a minha vida. Eu devo olhar para o céu e não viver olhando para a terra, cabisbaixo. O crente deve viver uma vida esperançosa, porque a sua esperança, ao contrário deste mundo, a esperança do cristão, ela tem um conteúdo específico, é Cristo. Ele é a minha esperança, Ele é a nossa esperança. A esperança do mundo, a esperança da sociedade, a esperança para a nossa família, a esperança para a nossa casa é Cristo. É o Evangelho. Portanto, meus irmãos, o conteúdo dessa esperança é Cristo, é as promessas de Deus. Então eu vou viver não por aquilo que meus olhos podem enxergar, mas o crente que deposita a sua esperança em Cristo, ele vai olhar ele vai descansar na perspectiva daquilo que ele não vê, mas ele descansa na promessa de Deus. Paulo vai dizer que ela está preservada no mundo, ela está protegida, ela está segura, portanto, ela não pode ser roubada, ela não pode ser perdida. Essa é a razão verdadeira para que o crente tem que caminhar, essa é a razão verdadeira pela qual nós vivemos este mundo, entendendo que a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria não é aqui, nós estamos aqui de passagem. O Senhor nos colocou, e se Ele não nos levou ainda para Ele mesmo, é porque Ele quer nos usar para atingir os seus propósitos nesse mundo. E se você está nesse mundo, se você está nesta igreja, se você está neste local, porque o Senhor, portanto, Ele quer usar a sua vida para que vidas sejam resgatadas. Quando o propósito do Senhor concluir com você neste mundo, certamente Ele vai te levar para a eternidade, se você crê em Cristo Jesus, se você descansa na promessa de Deus. Então, quando o cristão ele passa por desespero, por luta, e ele deseja outras coisas senão a Cristo, ele esquece de que o que nós precisamos, nós já temos, que é Cristo. Ele é suficiente. Ele, portanto, é suficiente nas nossas adversidades. Ele é suficiente nas nossas enfermidades, Ele é suficiente nas nossas angústias, Ele é suficiente nos nossos dilemas, Ele é suficiente quando nós não encontramos saídas, Ele é a nossa esperança quando nós não temos mais neste mundo razão para seguir ou viver ou fazer algumas coisas. A nossa suficiência está em Cristo. Ele é suficiente, não é outras coisas, não é você que é suficiente, não é a igreja instituída que é suficiente, não é o seu conhecimento que é suficiente, não é a sua formação que é suficiente. Cristo é suficiente. Ele é a razão da nossa esperança. Por isso que ele vai dizer, eu vou concluir, quando ele diz o seguinte no verso 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Sabe por que às vezes o cristão não tem esperança? Sabe por que às vezes o cristão ele tem dificuldade de amar o seu irmão? É porque às vezes o cristão ainda não entendeu a graça de Deus. Paulo vai dizer que tudo isso havia na vida dos cristãos, porque eles entenderam a graça de Deus. Eles entenderam a graça de Deus. Por que você é salvo? Por que você pode dizer que tem vida eterna em Cristo Jesus? O problema quando nós ficamos duvidosos quanto à nossa salvação é porque nós sempre olhamos para os méritos humanos. Olhamos para uma sociedade que vive na meritocracia, no merecimento. Você fez, você merece. Só que a salvação você não merece, mas você tem. E quem te deu foi Cristo.
Foi de graça? Não, foi um alto preço que foi pago na cruz do Calvário. Foi um preço muito alto por você, por mim. Mas quando nós olhamos para essas coisas, nós sempre vamos olhar dentro de uma perspectiva de merecimento, e nós não merecemos. Como eu disse no domingo passado, sabe o que nós não merecemos? Nós merecemos o inferno. Nós merecemos a condenação eterna. Mas Deus em Cristo não nos deu o que merecemos. Ele nos deu o que não merecemos, que é a salvação em Cristo Jesus. Paulo vai dizer, portanto, que aqueles irmãos, eles compreenderam. Eles compreenderam. E qual que foi a maior evidência que eles compreenderam a graça de Deus? É que eles frutificaram. É isso que ele vai dizer aqui. Está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece dentre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então veja, eles ouviram, eles entenderam a graça de Deus. O resultado de tudo isso é que eles frutificaram, eles deram frutos. Eles deram frutos. Irmão, você entendeu? Você entende a graça de Deus? Você entende a obra de Cristo por você? Se você entende, como é que você tem demonstrado isso na tua vida? Como que você tem evidenciado isso na sua vida? Nós precisamos evidenciar isso em frutos. A forma como vivo diante das adversidades vai provocar nas pessoas, por exemplo, interrogações. A forma como você responde às adversidades vai ensinar muito às pessoas, ou sobre aquilo que elas devem fazer, ou sobre aquilo que elas devem evitar na vida delas. Como é triste quando uma pessoa olha para o cristão e diz que eu não quero ser como essa pessoa que está na igreja diariamente, mas não é perceptível a mudança de vida. Mas como é prazeroso quando nós olhamos para nós, miseráveis pecadores, que a cada dia o Senhor nos dá a graça de viver a sua palavra, e quando as pessoas nos confrontam, nós reconhecemos, nós somos pecadores sim, mas pecadores que diariamente vai renunciando os seus prazeres e os seus desejos e se conformando cada vez mais à imagem de Cristo. Crescemos em santificação. Como pode esse homem, essa mulher, ter tanta esperança? Irmãos, eu confesso que Deus tem me dado a graça de viver com algumas pessoas que me motivam pela forma como elas vivem. São poucas nesse mundo. Mas como é prazeroso nós vivermos com pessoas que nos motivam pela forma como vive, pessoas que têm uma esperança, pessoas que toda vez que você vai até ela, por mais que você vá de forma cabisbaixa, triste, essa pessoa ela tem essa capacidade dada por Deus de apontar a você uma perspectiva, um olhar diferente dos problemas que certamente você não enxerga. Deus nos dá o privilégio, Deus tem me dado o privilégio de me deparar com pessoas que entendem no poder que há na oração, numa vida de dependência de Deus, numa vida de frutificação, numa vida de descanso de que Deus ele é poderoso e que Cristo é suficiente e que, portanto, diante dos maiores desafios, o meu primeiro desafio é me prostrar diante do Senhor, orar a Deus e descansar na sua provisão e no seu cuidado. Porque, como é triste quando nós encontramos pessoas que só enxergam o lado ruim das coisas, pessoas que não têm esperança. Como falar de esperança se você não tem esperança? Como falar de vida transformada se você não tem vida transformada? Nós precisamos entender que a vida cristã, ela é vivida na sua praticidade. Fé em Cristo, uma vida de amor pelos irmãos e uma esperança firme. Esses certamente são elementos que fazem parte da vida do cristão e que deve ser algo que deve ser multiplicado diariamente na nossa vida. Que você seja assim, ou que você permaneça assim caso você já seja.
Que as pessoas enxerguem em você uma pessoa que tem uma fé verdadeira em Cristo. Não alguém que fala de fé, mas uma pessoa que vive. Que você seja uma pessoa que vive o verdadeiro amor bíblico. E que tenhamos nós esperança. Esperança em Cristo. Esperança para hoje e esperança que alimenta o nosso coração para olhar para o amanhã, tranquilo, descansado, porque o Senhor, Ele está cuidando do nosso amanhã. Que Ele nos ajude em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos.